Então, aqui nesse momento, hoje a gente vai fazer uma revisão sobre átomos, íons, modelos atômicos e já olhar um pouquinho para a tabela periódica, para a semana que vem usar esse conhecimento lá no conteúdo ligações químicas, tá? Então, pessoal, a gente tem como primeiro modelo para estudo da matéria, né? A gente viu já que a matéria é composta por átomos e o primeiro modelo era o de Dalton e dizia lá, né? Ele propôs, né, que o átomo era indivisível. Você ia quebrando a matéria em pedaços cada vez menores até chegar num ponto que não conseguia mais dividir. E essa partícula pequena se chamava átomo. A gente viu que esse modelo, né, ele deixou de prevalecer a partir do experimento de Thomson. Então a gente estuda lá no ensino médio que Thomson descobriu o elétron. Ele viu que o átomo não era algo, não era uma partícula lá indivisível, né? Que não conseguíamos ter partículas menores ainda. Ele viu que no átomo tínhamos partículas menores e dentro do átomo tínhamos o elétron. Aí temos o modelo pudim de passas, né? Então, o Thomson sugeriu que o átomo era era algo, né? Era uma massa carregada positivamente e dentro dela tínhamos partículas negativas. Então, temos lá o modelo pudim de passas, ou imagina lá o panetone, né? As passas seriam os elétrons que estariam perdidos, né, aleatoriamente ao longo ali da massa do panetone. Então temos a primeira ideia de elétron ali com Thomson. E na sequência, Rutherford descobriu que esses elétrons estavam, na verdade, espalhados, porém ao redor de um núcleo onde tínhamos partículas positivas. Então, a primeira ideia de núcleo e eletrosfera para o modelo atômico veio a partir de Rutherford. E ele descobriu, né, que o átomo ele era um grande vazio. Como assim? Ou seja, o átomo era grande, porém praticamente toda a massa dele estava concentrada numa região muito pequena que ele chamou de núcleo. Então imagina lá um campo de futebol, né? Aqui temos o estádio aqui da Chapecoense. Imagina uma bolinha de vidro, tá? Aquelas bolinhas de vidro lá no centro, mais ou menos 1 centímetro de diâmetro, né? As bolinhas de vidro lá no centro do estádio. Só para vocês terem uma ideia de tamanho. O núcleo seria do tamanho dessa bolinha de vidro, enquanto que o tamanho do átomo, né, seria ali o tamanho do estádio, a proporção entre núcleo e tamanho de átomo. Né? Então, a eletrosfera ocupa um espaço muito grande no átomo em relação ao núcleo do átomo. E lá no núcleo a gente tem lá prótons e nêutrons, enquanto que na eletrosfera temos os é, elétrons que estão ali circulando. Né? Então, alguns conceitos sobre átomos que a gente vê lá no ensino médio que a gente precisa revisar aqui por exemplo, o número atômico. Ok, Fernando. A escala de comparação, Bernardo, é essa, tá? Uma bolinha de vidro de mais ou menos 1 centímetro de diâmetro em relação a um estádio de futebol, tá? Que tem talvez, né, do centro até uma ponta lá da arquibancada, talvez tenhamos lá uns 80 metros, né? Então a proporção é, é bastante pequena do núcleo, né, em relação ao tamanho todo da eletrosfera, tá? Pessoal, o número atômico de um átomo ele está relacionado então com o número de prótons, tá? A quantidade de prótons que eu tenho no núcleo está relacionada ao número atômico dele. Então, por exemplo, lá o cloro ele tem número atômico 17. Se o número atômico do cloro é 17, a gente tem 17 prótons no núcleo. E se o átomo for neutro, se esse átomo de cloro for neutro, eu terei também 17 elétrons na eletrosfera. Então, para átomos neutros, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons.
E essa quantidade de prótons me dá a identidade, né? O número atômico ali do átomo. Olha lá o sódio. O sódio tem número atômico 11, porque ele tem 11 prótons. Se ele está neutro, ele terá 11 elétrons na eletrosfera. Sempre, né? A quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. E a soma, né, da quantidade de prótons e nêutrons me dá a massa de um átomo. Eu também teria que somar a massa dos elétrons, mas quando eu somo a massa de prótons, nêutrons e elétrons, o número que eu obtenho é praticamente igual à soma apenas de prótons e nêutrons. Por quê? Porque os elétrons são insignificantes em termos de massa, contribuem muito pouco para o aumento da massa. Então, por isso que a gente diz que a massa de um átomo ali é dada pela soma dos prótons, né, da massa dos prótons e dos nêutrons. Então, o cálcio tem massa 40. Por quê? Porque ele tem, como ele tem número atômico 20, né? Então ele tem também 20 nêutrons contribuindo ali para a sua massa. É muito comum a gente representar um elemento químico com o seu número atômico, né? E com a sua massa. E aí, cada tabela periódica ela traz lá uma legenda dizendo se o número atômico está embaixo e a massa está em cima ou vice-versa. É bem comum termos essa representação que vocês estão vendo aqui. Ó. Um elemento hipotético E com número atômico 17 e massa 35. Tá? Então, elementos químicos, né, que apresentam o mesmo número de prótons, eles acabam sendo, né, átomos, né, com o mesmo número de prótons, acabam originando um elemento químico. Tá? Temos que olhar também, temos que revisar também os conceitos de íon. Então, o que é um íon? Eu sei que muitos de vocês aqui viram isso lá no ensino médio, né? Porém, eu, pela experiência, já sei também que muitos de vocês que estão aqui hoje não tiveram tanto conteúdo de química lá no ensino médio ou não foi aprofundado, então por isso que a gente faz esse nivelamento, tá? Já falei sobre isso lá na primeira aula. Os íons, então, eles são partículas carregadas ou positivamente ou negativamente. Então, eu tenho ali um balanço na quantidade de elétrons, uma mudança na quantidade de elétrons da eletrosfera de um átomo. E ele não é mais neutro. A quantidade de prótons no núcleo não é mais igual à quantidade de elétrons na eletrosfera. Aí eu tenho um íon. Os íons positivos são chamados de cátions, então são aqueles íons onde perdeu-se alguns elétrons da eletrosfera. E aí eu tenho menos elétrons na eletrosfera do que prótons no núcleo. Então eles têm carga positiva, eu faço esse balanço, né? A diferença da quantidade de prótons para a quantidade de elétrons vai dar um saldo positivo. Eu perdi elétrons na eletrosfera, eu tenho mais prótons do que elétrons. É o caso aqui do o metal alcalino terroso magnésio. Ele tem número atômico 12, então ele tem 12 prótons no núcleo e 12 elétrons na eletrosfera. Se ele perder 2 elétrons, ele vai ficar só com 10 elétrons na eletrosfera. E 12 prótons no núcleo, então acaba dando um saldo positivo de 2 cargas ali, né? Então, por isso que temos o magnésio, o cátion magnésio com a carga 2+, porque ele perdeu 2 elétrons. Já aquelas espécies que têm mais probabilidade de ganhar elétrons na eletrosfera, elas acabam tendo mais elétrons na eletrosfera do que prótons no núcleo. E aí eu tenho os ânions, né, íons negativos. Então, a gente vai estudar hoje tabela periódica e a gente vai ver que existem átomos ou grupo de átomos que tendem, né, a receber elétrons nas ligações químicas, formando ânions. É o caso do flúor. O flúor tem número atômico 9, 9 prótons no núcleo, 9 elétrons na eletrosfera. Porém, é, é, é muito comum ele receber, né, elétron, porque ele é muito eletronegativo. Ele recebendo elétron, ele fica com um total de 10 elétrons na eletrosfera. Ele fica com um elétron a mais do que próton lá no núcleo. Então, forma um ânion
que é um íon negativo. Então, a partir de hoje, né, vocês já lembraram, né, do conceito de íon. Íon é um átomo carregado, pode ser positivamente, cátion, né, ou negativamente, ânion. Então, o que é um ânion? É um íon negativo. O que é um cátion? É um íon positivo. Tá? E é muito importante a gente falar sobre isso, porque a maioria dos elementos, pessoal, não são encontrados na natureza na forma neutra. É muito difícil você encontrar magnésio com um número de oxidação zero, magnésio, né, puro. Você vai encontrar ele em algum composto, e aí no composto ele vai estar na forma de cátion, magnésio 2+, tá? É muito mais comum você encontrar cálcio, por exemplo, na forma de cátion, e não na forma de elemento puro, com número de oxidação igual a zero, tá? Então, relembramos esses conceitos de cátion e ânion. Temos que relembrar também o conceito de isótopos. Então, isótopos são um conjunto de átomos que possuem mesma quantidade de prótons, ou seja, são átomos do mesmo elemento químico. Lá na tabela periódica, pessoal, é colocada a massa de um elemento através da média ponderada de como a gente encontra, né, da quantidade que a gente encontra desse elemento. Então, o hidrogênio, pessoal, ele tem número atômico 1, tá? Porém, a gente encontra hidrogênio com massa 1, hidrogênio com massa 2 e hidrogênio com massa 3 na natureza. Porém, grande parte do hidrogênio que a gente acha lá na natureza, 99,985%, é hidrogênio com massa 1. Temos um pouquinho de hidrogênio com massa 2, que a gente chama de deutério, e temos um pouquinho de hidrogênio com massa 3, muito pouco, 10 na menos 7 ali a quantidade. A massa do hidrogênio lá na tabela periódica é 1,01. Como que foi obtida essa massa? Através da média ponderada dessas três formas isotópicas de hidrogênio. Como o hidrogênio com massa 1 contribui muito mais do que os outros dois isótopos, a massa acabou ficando muito próxima, né? A massa média, lá, ponderal, lá na tabela periódica, ficou muito próxima à do hidrogênio do próton, né? De hidrogênio com massa 1, tá? O carbono é a mesma coisa. O carbono tem número atômico 6, porém encontramos carbono com massa 12, carbono com massa 13 e carbono com massa 14. E aqui temos as proporções, ó. Grande parte do carbono que encontramos na natureza é de carbono 12, ó, 99% praticamente, né? Por isso que a massa molar do carbono lá na tabela periódica é 12,01. Ou seja, esse carbono 12 contribui muito para a massa molar ponderal média. Tá? Já isóbaros são átomos com mesma massa. Então, se eu pegar cálcio e argônio, ambos ali possuem 40, né, como massa atômica. Então, são átomos que são isóbaros, são átomos com mesma massa. Porém, eles são átomos de elementos químicos diferentes, né? E isótonos, então, mesma quantidade de nêutrons. Então, olha lá, o nitrogênio e o carbono, né, eles são isótonos, ou seja, possuem a mesma quantidade de nêutrons no núcleo, tá? Como que eu acho a quantidade de nêutrons? Diminui a massa do número atômico, né? Porque você sabe que a massa é a soma da quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Então, 14 é a massa e 7 é a quantidade de prótons, eu tenho mais 7 nêutrons contribuindo ali para a massa, né? Então, 14 menos 7, você chega no 7. 13 menos 6, você chega no 7 também. Então, ali temos o conceito de isotopia, isobaria e isotonia, tá? Lembramos esses conceitos também, tá? E o que são átomos ou, né, íons que são isoeletrônicos? São espécies com a mesma quantidade de elétrons. Então, eu tenho um conjunto de espécies que são isoeletrônicas quando a quantidade de elétrons é a mesma. Então, se eu comparar o cátion cálcio, ó, tem 10 elétrons, tá? Lembra que o átomo neutro teria 11 elétrons. Ele perdeu um elétron, ele ficou. Ele se tornou um cátion com carga mais 1, ele tem 10 elétrons lá. Se eu pegar o oxigênio, que tem número atômico 8, né? Porém, eu pegar o oxigênio na forma iônica, o oxigênio
tem carga 2-, ou seja, ele recebeu 2 elétrons em algum tipo de ligação química, né? Ligação iônica, a gente vai ver semana que vem. Então, ele vai de 8 elétrons para 10 elétrons. Então, eu tenho lá um par isoeletrônico quando eu comparo o oxigênio -2 com o cátion sódio +1. E o neônio também, né? O gás nobre neônio. Tem número atômico 10, 10 prótons no núcleo, 10 elétrons na eletrosfera. Se ele tem 10 elétrons na eletrosfera, ele é isoeletrônico do oxigênio -2 e do sódio +1, tá? Então, aqui nesse exercício, a gente poderia classificar, né, esses dois elementos aqui, ó, como isóbaros, porque tem a mesma massa, né? 140 ali, ó, tá? Esse outro par aqui de elementos, né? Ó, mesmo número atômico, mesma quantidade de prótons, isótopos. Enquanto que aqui temos potássio e cálcio, né? Mesma quantidade de nêutrons. Ó, 39 menos 19 dá 20, né? 40 menos 20 dá 20 também. 20 nêutrons ali, então são isótopos. Fizemos uma revisão desses conceitos. Vamos aprofundar um pouco mais, então, o nosso conhecimento aqui, olhando para essa imagem. Pessoal, olhando para essa imagem, qual é o número atômico desse átomo? Se temos aqui as bolas azuis como prótons, temos 2 prótons. O número atômico será 2, né? Vejam que o átomo é neutro, porque eu tenho 2 elétrons na eletrosfera. 2 prótons no núcleo, 2 elétrons na eletrosfera. E qual é a massa desse átomo? Olha lá, ó. 4, né? 4. Então é o átomo de hélio, gás nobre hélio, né? O gás nobre com número atômico 2, tá? Perfeito. Se a gente fizer o mesmo estudo para essa outra figura, a gente vê que a figura também foi desenhada de forma correta. Ó. Vamos contar os elétrons na eletrosfera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? 8 elétrons na eletrosfera. Prótons são as bolas verdes, temos 8 também. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E se contarmos os nêutrons, vamos ter 8 também, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nêutrons, dando o número de massa 16. Então, numa simples figura, quando a gente desenha um átomo, a gente tem que se atentar para todos esses detalhes, tá? Pessoal, vamos olhar para esse exercício. Temos aqui um átomo neutro ou temos um íon? Primeiramente, né, a gente olha ali e vê que tem carga. Então, eu tenho um íon. E se a carga é negativa, eu já sei que eu tenho, então, um íon chamado de ânion. Se o átomo é bromo, o ânion será brometo. Temos aqui o número atômico 35, temos a massa 80, temos aqui, então, 35 prótons, tá? Porque o número atômico é 35. Temos 36 elétrons, porque eu tenho um elétron a mais que está sendo representado aqui, né, do que a quantidade de prótons no núcleo. Então, tenho 35 mais 1, né, 36 elétrons. E tenho 45 nêutrons devido ali à massa ser 80. Então, 80 menos 35, eu chego em 45 nêutrons. Então, aqui temos o ânion brometo, tá? Perfeito. Pessoal, vamos evoluir um pouco mais o nosso estudo. Passamos então pelo modelo de Dalton, modelo de Thomson e chegamos modelo de Rutherford e chegamos agora no modelo de Bohr. Bohr dividiu a eletrosfera em várias camadas, tá? E nessas camadas a gente tem lá uma quantidade de elétrons que pode ser colocada. A gente pode ter noção dessas transições quando a gente faz um experimento de teste de chama. Quando eu queimo um cátion, né? Sódio, eu tenho uma chama amarela, enquanto que quando eu queimo um sal contendo cobre, eu tenho uma chama verde. Então, para o vídeo da semana que vem, né, eu vou deixar lá o experimento teste de chamas, para vocês verem como que funciona, né, esse teste. É um teste rápido que a gente pode fazer para ter uma noção de que cátion eu tenho lá num sal, por exemplo. Eu queimo e vejo a cor da chama.
Essas diferenças de coloração aqui se devem, né, às diferentes transições eletrônicas que ocorrem na eletrosfera quando eu excito um átomo, um elétron, né? Ele excita, ele vai para um nível de energia mais alto e quando ele relaxa, quando ele perde essa energia, ele volta para o seu estado fundamental, ele libera essa energia na forma de luz e dependendo dessas transições, a cor observada ali é uma ou outra. Pessoal, aqui temos também que relembrar os conceitos de subníveis de energia, né? Porque é importante para entender tabela periódica. Então, temos lá dentro dos níveis de energia, temos ainda os subníveis, né? S, P, D e F, com quantidade de elétrons que eu posso colocar nesses subníveis de energia. Enquanto que as camadas, né? A gente tem lá as camadas indo de K, L, M, N, O, P e Q. E também a gente viu lá no estudo, né, no ensino médio, que a gente pode distribuir os elétrons de um átomo através do diagrama de Linus-Pauling, né, seguindo a sequência de distribuição de elétrons nos subníveis de energia. Né? Então a gente segue, né, esse diagrama de Linus-Pauling, lembrando que no subnível S eu consigo colocar no máximo 2 elétrons, no P 6, no D 10 e no F 14. Tá? Assim, por exemplo, quando eu for fazer a distribuição eletrônica de elétrons, né, então, do hidrogênio, eu tenho número atômico 1, um próton, um elétron na estratosfera, configuração eletrônica 1s1, né? Então, esse 1 aqui está relacionado à camada, o S é o subnível e o 1 a quantidade de elétrons. Se eu fizer a mesma coisa para o magnésio, que tem 12 elétrons, como que eu distribuo 12 elétrons ao longo das camadas e subcamadas do magnésio? Então, seguindo lá o diagrama de Linus-Pauling, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e paro por aí, porque já deu um total de 12 elétrons. Ó. 2 com mais 8 dá 10, com mais 2 dá 12. Vejam que na primeira camada eu tenho 2 elétrons, na segunda camada eu tenho um total de 8 elétrons e na terceira camada eu tenho 2 elétrons. Na ligação química, a gente vai ver que esses 2 elétrons aqui eles serão perdidos. E aí a camada mais externa acaba sendo a 2 e eu fico lá com 8 elétrons. E a gente vai ver que os elementos tendem a buscar 8 elétrons nas ligações químicas, né, para a camada mais externa, tá? É importante também a gente relembrar sobre ordem crescente de energia e ordem geométrica de energia. Deixa eu ver a dúvida da Vitória. Aqui, Vitória. Vamos repetir aqui então a dúvida da Vitória. Volta para cá. Ó. Pega lá o magnésio. Como que eu distribuo 12 elétrons para o magnésio? De acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Eu sigo essa sequência aqui, ó, tá? De distribuição de elétrons nos níveis e subníveis de energia ali. Então, no subnível S, eu posso colocar no máximo 2 elétrons. No subnível P, no máximo 6, no D, no máximo 10 e no F, no máximo 14. Porém, eu só vou colocar a quantidade de elétrons que aquele átomo tem. O magnésio tem 12 elétrons. Então, como que eu vou colocar 12 elétrons? Como que estão distribuídos esses 12 elétrons nas camadas e subcamadas? Né? Então, eu começo lá, ó, um S2, né? Ó, um S2, 2S2, 2p6, 3s2. Aí eu já fechei os 12 elétrons. Então é o que está colocado aqui, tá? Veja lá, se você somar 2 com mais 2, com mais 6 e com mais 2, eu vou chegar num total de 12 elétrons, que é a quantidade de elétrons que um átomo de magnésio possui. Nas ligações iônicas, o magnésio ele perde 2 elétrons, se tornando o magnésio 2+. Então, quais são os 2 elétrons que ele vai perder? Ó, esses 2 aqui da camada mais externa. Ele passará a ter 8 elétrons na camada mais externa, né? Ele adquire estabilidade dessa forma, tá? Pessoal, com relação à ordem de energia, é exatamente a ordem que eu obtenho quando eu faço a distribuição segundo o diagrama de Linus-Pauling. A ordem geométrica ou ordem de distância das camadas em relação ao núcleo, né, das camadas da eletrosfera em relação ao núcleo,
são dadas pelo número quântico principal, que é o primeiro número que vem na frente aqui, tá? Então, se eu precisar rearranjar de acordo com as camadas, lembra lá, né, da camada 1, da 2, da 3, da 4 e assim por diante, tá? Então, eu tenho a ordem de energia e a ordem de distância do núcleo ali. Vamos olhar aqui para esse exemplo. Olha lá o átomo de ferro, ó, 26 como número atômico, 26 prótons, no núcleo, 26 elétrons na eletrosfera. Estão distribuídos aqui segundo a ordem energética, tá? Distribuído de acordo com o Linus Pauling, eu tenho lá um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Se eu somar todos esses elétrons, eu chego em 26. Essa é a ordem de energia. 3D6 é o subnível mais energético, tá? Porém, a camada mais externa é a 4S2, tá? A camada, para mim definir a camada mais externa, é o número quântico principal, que é o número que vem na frente aqui, é o que vale, né? Então, a ordem de energia é a primeira, a ordem geométrica é a segunda. A camada mais externa é a 4S2, é a que está mais longe ali em relação ao núcleo. Se eu precisar fazer a distribuição eletrônica para o cátion ferro 2+, né? Aqui, ó. De onde eu vou tirar 2 elétrons em relação ao ferro? Zero, né? Eu vou tirar da camada mais externa, tá? Eu vou tirar daqui, ó. Eu tiro esses 2 elétrons, então eu tenho a distribuição ali pro ferro 2+, tá? Vejam que o ferro 2+, ele tem 24 elétrons no total, e não mais 26, né? Por isso que ele tem carga mais 2, tá? Perfeito, pessoal. Vimos então essa revisão rápida de modelo atômico, desde o átomo de Dalton até o de Rutherford, e hoje, né, a gente sabe, né, que os átomos é, é algo, né, o átomo é algo bem mais complexo do que tudo isso que a gente viu até o momento. A gente viu, a gente sabe, né, que os elétrons eles estão girando ao redor do núcleo e fazem trajetórias, né, que são descritas por equações bem complexas que foram estudadas ali por Schreier. Então, é algo bem mais complexo, né, do que esses modelos propostos no início, mas foi uma evolução, né, que a gente teve, né, no modelo ali atômico. Porém, para o entendimento de ligações químicas, funções químicas, todo o conteúdo de química geral, química básica, esses modelos atômicos que antecederam o modelo de Schreier, eles são bem importantes, né? Principalmente ali com relação à organização desses elementos na tabela periódica. Então, por isso que a gente dá uma revisada nesse conteúdo, tá? Pessoal, sugiro para quem, né, para quem achou muito estranho os termos que eu falei aqui na aula de hoje, né, achou que foi muita novidade o que eu falei aqui na aula de hoje, sugiro lá a leitura de um capítulo de algum livro lá do ensino médio, né? Átomos, modelos atômicos. Geralmente é o capítulo 1, capítulo 2, é bem básico, lá a introdução, né, da química, tá? Dá uma olhada lá para reforçar esse estudo. Nesse momento, pessoal, então a gente vai olhar para a organização desses elementos e a gente sabe que isso é feito através de uma tabela periódica. Então, como que foi organizado esses elementos para que fosse mais fácil entender e trabalhar com esses elementos. Então, eles foram organizados na forma de tabela periódica. Essa tabela periódica que eu mostro para vocês aqui, pessoal, ela está querendo dar para vocês a noção de abundância em massa na natureza. Então, vejam que na natureza temos muitos átomos do elemento hidrogênio. Temos muito átomos do elemento carbono, né? A mesma coisa para oxigênio. Olha lá, ó, oxigênio e hidrogênio são átomos que compõem, né, a molécula de água que é, é, é responsável por grande quantidade da massa do nosso planeta.
Já, por outro lado, pessoal, vejam, né, que existem elementos que são bem mais escassos na natureza. Olha lá o cromo, por exemplo. Ó. Tem pouco cromo na natureza, né? Não tem tanto cromo na natureza. Ó. Prata até tem bastante. Vejam que ouro, né? Até que tem bastante ouro na natureza. O problema é que ele está espalhado, ele está perdido no meio de outros elementos. Então é difícil encontrar, né? É difícil você encontrar pedras de ouro, né, com massa grande. Eles estão espalhados, são partículas pequenas, né? Mas essa é a primeira ideia que eu quero mostrar para vocês de abundância na natureza, tá? Agora eu vou mostrar para vocês uma tabela periódica que talvez vocês nunca tenham visto. Essa foi uma das tentativas de organizar os elementos na forma de tabela. Então vejam que é algo bem diferente do que aquela tabela periódica que vocês estão acostumados a ver, mas ela já mostra alguma coisa é, que você já está acostumado a ver. Olha lá, ó. Pega, por exemplo, aqui, ó, lítio, sódio, potássio, rubídio, né? E assim por diante. Vejam, ó, é uma família da tabela periódica atual que você conhece. A mesma coisa, vamos olhar para cá, ó. É, aqui, ó. Vamos pegar essa, ó. Carbônio, a família do carbono, carbono, silício, germânio, estânio, chumbo. Então, a gente já começa a ver alguma coisa aqui que está relacionada com a nossa tabela atual, a que vocês conhecem. Então, essa foi uma primeira tentativa de organizar, porém foi uma tentativa um pouco frustrada, né? Ficou meio estranho. Olha aqui, temos uma outra tentativa, né? Vejam que tem alguma coisa a ver com o que a gente tem hoje. Olha lá, o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. É a família dos metais alcalinos. Vejam aqui, né? Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio, a família dos calcogênios. Então, uma tentativa em forma de círculo. E depois de várias tentativas, chegou-se, né, à tabela periódica que vocês conhecem e trabalham, né, bastante ali, que é na forma de retângulo. A Seaborg, né, foi um dos grandes responsáveis pela classificação dos elementos de acordo com essa tabela retangular, e ainda temos ali, né, um complemento da tabela para elementos que ficariam aqui no meio, né? Então esse complemento é colocado sempre abaixo ali. E através dessa tabela a gente vai desenvolver alguns estudos agora nesse momento, tá? Vamos evoluir um pouco esse estudo, né, de organização periódica. Pessoal, essa imagem tenta mostrar para vocês algumas aplicações para alguns elementos químicos. Então vejam lá, ó, o carbono, né, responsável pelo grafite. E a diferença entre grafite e diamante é apenas a organização, né, como esses átomos estão organizados. O grafite é muito barato, diamante é muito caro. E é tudo o mesmo carbono, porém a organização molecular é diferente. Um é mole, o outro é muito duro, né? Só para vocês terem ideia, tá? Então temos aqui várias, né, aplicações. Olha lá o magnésio, né, aplicados nas rodas de liga leve. A indústria automotiva usa muito, né, o magnésio. Olha lá o chumbo, né, usado nas baterias automotivas, tá? Então, desculpa, essa imagem tenta, né, fazer essa relação ali de aplicação para cada elemento. Essa outra imagem mostra para vocês o país onde o elemento foi descoberto, tá? Então a gente vê muita Suécia, né? A gente vê muita Alemanha, né? Muita Alemanha, né? Vê muitos Estados Unidos, né? Principalmente nos elementos artificiais, ó, muitos Estados Unidos, muita Inglaterra. Pessoal, vocês estão vendo o Brasil aqui? Infelizmente não, nada, né? Nada. Só para vocês terem uma ideia, né, de como a ciência, né, ao longo dos anos, né, ela tem importância aqui no nosso país, Tupiniquim. Então, geralmente, países de primeiro mundo que desenvolvem ciência de ponta, né, que acabam ali, foram os, né, responsáveis pela descoberta de vários
elementos ali que compõem a tabela periódica. Bernardo comentou que a Alemanha só descobriu radioativos. Talvez eles focaram, né, nessa parte do estudo. Inglaterra tem bastante coisa, né? Então, países desenvolvidos ali, tá? Então, só para vocês terem essa ideia, né, essa noção, tá? Essa outra imagem traz novamente algumas aplicações. Eu coloquei também ali porque ela é mais ampliada um pouco. Olha lá as baterias dos celulares, né? Lítio. Então, algumas aplicações. Olha lá o nitrogênio fazendo parte dos explosivos, tá? O flúor, né? Nas pastas de dente, a gente tem lá o uso do flúor para combater a cárie dentária. Olha lá o cobalto na produção do ímã. E assim por diante, né? Vários elementos ali, tá? Perfeito. Pessoal, no solo, né, a gente encontra uma grande quantidade de elementos químicos, e esses elementos químicos, como eu já falei lá no início da aula, eles estão geralmente na forma de íons. Então, é muito comum você encontrar nitrogênio no solo na forma de nitrato e também na forma de um amônio. O fósforo a gente encontra no solo na forma de ânion de hidrogênio fosfato e também na forma de ânion monohidrogênio fosfato. O potássio a gente encontra na forma de cátion, o cálcio a mesma coisa, o magnésio também, e o enxofre é muito comum a gente encontrar na forma de sulfato. Podemos encontrar na forma de sulfito e sulfeto também, porém né, eu mostro aqui para vocês uma das formas de encontrar o enxofre, que é na forma de sulfato. Então, vários elementos químicos né, são encontrados na forma de íons. Íons que podem ser simples ou compostos, né? Como aqui né, o nitrato é um íon composto, enquanto que o potássio é um íon simples. Tá? Então a gente vai evoluir um pouquinho hoje nessa tabela periódica atual. A gente sabe, pessoal, que as linhas, né, são os períodos, enquanto que as colunas são os grupos. Então, linhas horizontais, períodos, colunas verticais, grupos. E a gente vai ver um pouco do porquê dessa organização. Então, todos os elementos que estão no grupo da família chamada de 1A, eles possuem um elétron na última camada. Todos os que estão no grupo da família 2A têm dois elétrons na última camada. E assim por diante, né? Na 3, há 3 elétrons na última camada, que estão distribuídos desta forma nos subníveis de energia. Na 4A, 4 elétrons, assim, assim por diante. Então, a família A os grupos, né, A, e aqui no meio temos o grupo B, tá? Então temos essa divisão na tabela periódica ali, e esses grupos, então a gente viu que estão divididos de acordo com a quantidade de elétrons da camada mais externa, tá? Então todos os elementos da família 7A, todos eles aqui, ó, independente do período, né, mais aqui em cima ou mais aqui embaixo. Todos eles terão 7 elétrons na camada mais externa. Tá? Então, os grupos são definidos ali pela quantidade de elétrons na camada mais externa. Vejam que os gases nobres possuem 8 elétrons na camada mais externa. Eles são estáveis. Né? Todos eles possuem 8 elétrons na camada mais externa. A única exceção é o hélio, né, que tem 2 elétrons na camada mais externa. Tá? E olhando para os grupos, a gente tem alguns nomes específicos que é muito comum no dia a dia lá a gente comentar, se referir a um elemento desse grupo pelo nome do grupo. Então, o que é um metal alcalino? É um metal que pertence ao grupo 1A. Já um metal alcalino terroso, ele pertence ao grupo 2A. Enquanto que um calcogênio né, é alguém aqui da família 6A. E halogênio é alguém da família 7A. Gases nobres lá né, na 8A. Lantanídeos e actinídeos eles estariam colocados aqui no meio, então eles, né, para a tabela não ficar muito comprida, né, eles são colocados aqui embaixo.
E aqui no meio temos os metais de transição, tá? São os elementos do grupo B. Então eu posso enumerar a tabela periódica em grupos, né? Famílias A e família B, lembrando que aqui no meio temos a família B, ou posso enumerar com numeração de 1 a 18, tá? Começando da esquerda para a direita. Então temos essas duas formas ali de enumerar a tabela periódica, tá? A família do carbono, né? Não tem nome específico, ó. A família 4A ou 14. Não tem um nome específico para ela, mas ela é conhecida como família do carbono, porque o carbono é o primeiro elemento aqui, né? É... Perfeito. Pessoal, as linhas horizontais, a gente já viu que são as séries ou períodos e elas estão relacionadas com a quantidade de camadas na eletrosfera que esse átomo possui. Então, todos os elementos da série ou período 3 aqui, ó, começa a contar de cima para baixo, ó. Período 1, período 2, né, os elementos ali, e período 3, ó, o que eu selecionei aqui, ó. Todos os elementos do período 3, eles possuem três camadas, né? A camada 3, né, como sendo a camada mais, como sendo a última camada lá da eletrosfera. Todos os da série ou período 4 possuem quatro camadas e assim por diante. Então, as séries ou períodos dizem para mim ali a quantidade de camadas. Se eu pegar o berílio com o número atômico 4, distribuição eletrônica 1s2, 2s2, ó, 4 elétrons, né? Vejam que a camada mais externa é a 2, tá? É a 2, ó, tá? E ainda tem dois elétrons na camada mais externa. Então, olhando aqui para a camada mais externa, eu sei onde ele está localizado na tabela periódica. Ó. Rapidamente eu sei onde ele está localizado na tabela periódica. É alguém que está na segunda linha e possui dois elétrons na eletrosfera. Então, olha só, alguém da segunda linha aqui e alguém que possui dois elétrons na eletrosfera. Ó. O berílio está aqui, ele é o número atômico 4. Já o alumínio tem número atômico 13, distribuição eletrônica, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Vejam ó, os 13 elétrons distribuídos ali. Vejam que a camada mais externa é a 3, né? E eu tenho um total de 3 elétrons na camada mais externa. 2 estão no subnível S e 1 no subnível P. O que importa para mim aqui é que eu tenho 3 elétrons na camada mais externa. Então, é alguém da 3A. Tá? E está no terceiro período. Então, eu sei que o alumínio está no terceiro período e tem 3 elétrons aqui. Ó. 3A, 3 elétrons na camada mais externa. Tá? Então, rapidamente, olhando só para a camada mais externa, eu posso descobrir quem é o elemento. Quem é o elemento que tem camada mais externa? Configuração para a camada mais externa 3s2, 3p1. Eu vou lá, terceiro período, 3 elétrons na camada mais externa é o alumínio. Eu descubro ali o alumínio. Tá? Olha lá o bromo, mais um exemplo. Bromo, configuração eletrônica, né, colocada aqui, ó. Vejam que eu segui aqui a ordem segundo o diagrama de Linus Pauling. Os 30, se você somar todos os elétrons aqui, pessoal, ó, você vai chegar em 35 elétrons. Qual é a camada mais externa? Ó? É a 4. E temos 2 elétrons no subnível S e 5 elétrons no subnível P. Então eu tenho um total de 7 elétrons na camada mais externa. E eu sei que ele está no quarto período, ó, porque o número quântico principal ali é 4. Então, onde que está o bromo? 1, 2, 3, 4. Está no quarto período e com 7 elétrons ali. Está aqui. Ó. Todos os da 7A estão na coluna aqui, né? No período 4, é ele aqui, ó, bromo. Então, você localiza ele na tabela periódica rapidamente, tá? Se eu desse para vocês a seguinte pergunta, né? Quem é o elemento que tem como configuração eletrônica da camada mais externa 4s2, 4p5? Você vem aqui, ó, conta lá as séries 1, 2, 3, 4. Então é alguém daqui, né? Dessa linha aqui, ó. Porém, com 7 elétrons na camada mais externa, é o bromo, tá?
é da 7A, o bromo é um halogênio, perfeito? Então, essa ideia de distribuição aqui de Linus Pauling, segundo o diagrama de energia, né? É, eu preciso falar, isso é algo bem teórico, né? Algo bem abstrato, mas eu preciso mostrar esse estudo porque fica mais fácil entender a tabela periódica e fica mais fácil entender a ligação química na aula da semana que vem, tá? Não preciso então passar por esses conhecimentos aqui para chegar aqui no entendimento de tabela periódica. Pessoal, existe também uma divisão ali na tabela periódica entre metais, não metais, semimetais, gases nobres. Então, posso também dividir a tabela periódica dessa forma. Os não metais, eles então possuem propriedades, né? Eles estão localizados nessa região da tabela periódica. Eles possuem propriedades muito diferentes dos metais. Então, o que foi feito na tabela periódica? Foi organizado os elementos de forma que elementos com propriedades semelhantes ficassem próximos. Elementos com propriedades distintas, eles deveriam ficar bem longe ali na tabela periódica. Então, não metais estão agrupados próximos entre si, estão afastados dos metais, que possuem propriedades diferentes, né? Como brilho, conduzem corrente elétrica e assim por diante. Já os não metais, eles não possuem brilho, né? Não são condutores, então propriedades bem diferentes, tá? Então tem essas divisões ali de acordo com as características, as propriedades físico-químicas que esses elementos possuem. Uma outra forma de olhar para uma tabela periódica é já olhar para ela, olhando ali para o símbolo de Lewis, que coloca como uma bolinha, um pontinho ao redor do elemento químico, e esse pontinho, essa bolinha, se refere à quantidade de elétrons na camada mais externa. Então, a gente já viu que todos os elementos da família dos metais alcalinos, eles possuem um elétron na camada mais externa. Então, tá lá, ó. Qual é a configuração eletrônica da camada mais externa do potássio? Ó, 1, 2, 3, 4. É 4s1. Né? A gente já viu que a camada mais externa é dada pela série ou período, então está na quarta série ou período, e um elétron na camada mais externa, então 4s1, configuração eletrônica para ele. Já para o cálcio, 4s2, né? 2 elétrons ali na camada mais externa. Todos os da família dos alcalinos, metais alcalinos ferrosos, possuem 2 elétrons na camada mais externa. Então, estão sendo representados ali pelas duas bolinhas vermelhas. Já o alumínio, né, bem conhecido ali, ó, tem 3 elétrons na camada mais externa, porque está na família 3A, enquanto que o flúor tem 7 elétrons ali na camada mais externa, porque está na 7A. E vejam lá, né, os gases nobres com 8, a exceção é o hélio lá, que tem número atômico 2, né? Dois elétrons na eletrosfera, massa igual a 2, então a única exceção ali dos gases nobres. Uma outra forma de representar é olhando já para os íons que esses elementos vão formar quando eles ganharem ou perderem elétrons. Então vejam que nas ligações químicas esses elementos eles vão ganhar ou perder elétrons nas iônicas, tá? Ligação química iônica, para chegar a 8 elétrons na camada mais externa. Então os metais eles acabam perdendo elétrons para chegar a 8 na camada mais interior ali, que passa a ser a mais externa. Enquanto que os elementos, os não metais, eles acabam ganhando elétrons, né? Eles têm lá 7, ou eles têm 6, né? Ou eles têm 5. É mais fácil eles ganhar 3 para chegar a 8. Enquanto que aqueles, né, que são colocados do lado esquerdo, mais à esquerda da tabela periódica, ou seja, os metais, é mais fácil, eles têm mais características de perder esses elétrons. Então, aqui, como, né, os alcalinos, os metais alcalinos possuem um elétron na camada mais externa, eles vão perder, todos eles aqui, ó, irão gerar cátion com carga mais 1. Todos eles. Ó. O potássio sempre será K+,
nunca será K2 mais. Nunca. Potássio é K mais. Ele tem um elétron na camada mais externa, ele vai perder esse elétron numa ligação iônica, ele vai se tornar um cátion com carga mais um. Ele não se tornar um não nunca se tornará um cátion com carga mais dois, porque isso acontece com quem? Com quem tem dois elétrons na camada mais externa, que são os elementos da família dos metais alcalinos terrosos aqui, ó. Todos eles, né, irão originar cátions com carga bivalente. Olha lá, ó, todos eles. O cálcio, né, que compõe o nosso osso, que compõe o calcário, usado lá na calagem do solo, ele tem carga 2+. Você nunca vai encontrar cálcio com carga 3+, ou com carga mais 1. Não, ele tem carga 2+, devido ao quê? A ele ter dois elétrons na camada mais externa, assim como o magnésio. Cálcio e magnésio são parentes, ó, propriedades químicas muito parecidas, por isso que estão na mesma família, né? E estão próximos ali, tá? Já o alumínio, ó, o alumínio está aqui, ó, né? Também encontrado no solo, encontrado lá nos coagulantes usados para eliminar a turbidez de água nas estações de tratamento de água, né? Alumínio, policloreto de alumínio ou sulfato de alumínio. Alumínio sempre terá carga mais 3. Por quê? Porque ele é um elemento da família 3A. Ele tem 3 elétrons na camada mais externa e ele tende a perder esses 3 elétrons numa ligação iônica. Então, todos os elementos da família 3A possuem, né, carga mais 3. Começa a surgir alguns elementos que podem ter carga mais do que um tipo de carga, dependendo do ânion que ele se junta, tá? Como é o caso ali do estânio, né, do chumbo, começa a ter dois tipos ali de inox, tá? Mas grande parte dos elementos possuem um único NOx. E vejam que os elementos aqui da região dos não metais, eles tendem a formar íons negativos, ganhando então elétrons. Vejam lá, ó, que o flúor, o cloro, o bromo e o iodo possuem 7 elétrons na camada mais externa, eles vão ganhar um elétron para chegar a 8 na ligação iônica. Então, eles formam íons negativos que a gente chama de ânion com carga menos 1. Já os calcogênios, que estão aqui na família 6A, né, que tem 6 elétrons na camada mais externa, pega lá o oxigênio, ó, 6 elétrons na camada mais externa. Ele vai ganhar 2 para chegar a 8. Esses dois vão vir de outro átomo, esses dois elétrons. Então, o oxigênio, o enxofre, o selênio, o telênio e polônio, eles têm, telúrio e polônio, eles têm NOx menos 2, né? Os da 5A possuem 5 elétrons, eles tendem a ganhar 3. Ó. Então, nitrogênio na forma de nitreto, o fósforo na forma de fosfeto, né? Todos com número com carga, com NOx menos 3. Os da família 4A, vejam aqui, ó, a 4A tá aqui de novo, né? Ó, a 4A tá bem aqui no meio, ó. É mais ou menos, né, onde eu divido a grosso modo metal para o lado esquerdo de não metal para o lado direito, né? Então, os elementos da família 4A, eles podem perder ou ganhar elétrons, dependendo de com quem eles estão se ligando. Então, é bem comum, né, aparecer carga tanto aqui para 4A, né? Ó, tanto 4 mais como 4 menos, depende do tipo ali de ligação. Tá? Então é bem a região de transição. Mas, a grosso modo, o que vocês precisam ter noção clara é que os metais tendem a formar íons positivos perdendo elétrons. E a carga desse metal depende da família onde ele está. Tá? Enquanto que os não metais tendem a formar íons negativos chamados de ânions, e essa carga negativa também depende do grupo, né, ou família que ele está. Tá? Perfeito, fizemos essa revisão de tabela periódica. Vamos olhar para algumas propriedades na tabela periódica. A primeira delas é o raio atômico. Os átomos maiores, pessoal, estão nessa região aqui da tabela periódica, ó, na esquerda e bem abaixo. Então, aqui temos os átomos maiores, mais volumosos. Esse tamanho, então, depende da quantidade de níveis de energia, né? Quanto maior o nível, né, maior a camada. E
na mesma série ou período, a quantidade de prótons menor, né, um átomo dessa região aqui, ó, numa mesma série ou período, então, comparado com um átomo dessa região aqui, ó, esse átomo dessa região ele tem número atômico maior, ele vai ter mais prótons no núcleo, que vai exercer mais atração sobre os elétrons da eletrosfera. Por isso que ele é menor. Ó. Esse átomo que está nessa região aqui será menor do que um átomo que está nessa região. Então, esse átomo que está nessa região aqui, na mesma série ou período, ele tem número atômico menor, porque o número atômico vai crescendo para cá, né? Porém, ele tem tamanho maior. Por quê? Ele tem menos próton no núcleo que exerce menos atração na eletrosfera. Então, quanto mais próton no núcleo, quando eu vou vindo para cá, numa mesma série ou período, eu tenho mais. Ó, um participante extra aqui na aula. Mais prótons no núcleo vai exercendo mais atração na eletrosfera, a tendência é o átomo dar uma encolhida. Tá? Então, por isso que aqui temos os maiores átomos, tá? Em termos de diâmetro. Vejam lá o rubídio, 2,11 angstrom, tá? Angstrom é 10 na menos 10 metros, tá? Enquanto que o flúor tem 0,71 angstrom de raio, tá? Ele está colocando raio aqui, raio atômico. Tomem cuidado, raio atômico é raio do átomo, raio iônico é raio do íon formado, né? Falando em raio do íon formado, o raio dos cátions são menores do que o raio do átomo neutro. Por quê? Porque o cátion perdeu elétron. Então, o átomo neutro de sódio está aqui. Se você perde, tira um elétron, forma o cátion sódio. Ele dá uma diminuída. Por quê? Você tirou um elétron da eletrosfera, ele dá uma diminuída de tamanho. Então, vejam que o cátion sódio, a bola mais clara aqui, ó, ele é menor do que o átomo de sódio que está representado pela bola maior, tá? Já o ânion é ao contrário. Vejam que o cloro está representado por essa bola menor, enquanto que o ânion cloreto, essa bola de fora, maior. Por quê? Você tem aqui o cloro. Se ele ganha um elétron formando o ânion cloreto, né, um elétron a mais na eletrosfera, o tamanho aumenta. Então, os ânions são maiores do que os átomos neutros e os cátions são menores, né, do que os átomos neutros. Vejam aqui temos um. Vamos comparar, ó, o fluoreto com o átomo de flúor. Ó. O fluoreto tem 133 picômetros, tá? Picometros é 10 na menos 12 metros. Então, o fluoreto, 133 picômetros. Acredito eu, e os estudos mostram que o ânion flúor terá menos que 133 picômetros de raio, tá? Atômico. Aqui é iônico, porque eu estou falando de íon. Então vamos lá olhar, ó. 133 para o fluoreto. O flúor tem menos. Olha lá, o flúor, 64. Perfeito. Pega um outro exemplo, ó, o cloreto, ó, 181 picômetros. O cloro, apenas 99, menor. Agora, os cátions é o contrário. Sódio na forma catiônica, né, ó, 102. O átomo neutro tem que ter mais, né? Olha lá o sódio, ó, 191. 191 é maior que 102. Pega um outro elemento, rubídio, 149 vezes 10 na menos 12 metros, né? Como raio iônico. O raio atômico é maior, ó, 250, né? 250 também picômetros, tá? Perfeito, olhamos para esse conceito, isso às vezes aparece nos exercícios também, tá? Outro conceito que a gente vai olhar, pessoal, é a energia de ionização. Energia de ionização é energia necessária para arrancar um elétron de um átomo isolado no estado gasoso. Vejam que é muito mais difícil eu arrancar um elétron de um não metal, como flúor, do que de um metal como sódio. Tá? O sódio ele está já louco para se livrar daquele elétron a mais lá que ele tem na eletrosfera. Para quê? Para
se ele perde aquele elétron que ele tem lá no último nível de energia, ele passará a ter 8 elétrons no seu último nível de energia. A gente vai ver isso semana que vem mais aprofundadamente. Então, os metais tendem a perder elétron, por isso que é muito fácil arrancar elétron. Eu preciso de pouca energia em quilojoules por mol para arrancar um elétron de um metal, em comparação a um não metal. O não metal não quer perder elétrons, ele quer ganhar elétrons. Então, para mim arrancar um elétron de um não metal, eu tenho que fornecer muita energia, tá? É muito mais difícil. Então, nessa região da tabela periódica, temos os átomos com maior energia de ionização, tá? Nessa região aqui. Os menores aqui embaixo, tá? Afinidade eletrônica, também conhecido como eletroafinidade, né? Também conhecida ali como a energia, né, liberada quando um átomo captura um elétron. Então, temos ali valores, né, que crescem também nesse sentido da tabela periódica, tá? Mas um conceito muito importante para nós é a eletronegatividade. Se fosse para escolher uma propriedade aqui como mais importante, eu escolheria a eletronegatividade, que mostra para vocês o poder que o átomo tem de exercer uma atração nos elétrons da ligação que ele vai fazer com outro elemento. Então, nos estudos de ligação química, elementos compartilham ou transferem elétron de um para outro. A eletronegatividade, ela dá a ideia para a gente, né, desses dois átomos que estão se ligando. Esse par de elétrons que está sendo compartilhado, ou o elétron vai ser transferido de um elemento para outro, de acordo com a eletronegatividade desse conjunto. Então, átomos muito eletronegativos, eles exercem forte atração nesses elétrons que participam da ligação química. E vejam que os halogênios, né, lá com menor tamanho, né, o flúor, são os átomos mais, né, eletronegativos. Enquanto que nessa região da tabela periódica, metais, né, que estão localizados no canto inferior da esquerda são os menos eletronegativos. E tem ali uma escala, né, abstrata ali de eletronegatividade, indo de 0 a 4 aqui, sendo que o flúor é o mais eletronegativo, tem a força maior ali para eletronegatividade, enquanto que lá o lítio tem 1, por exemplo, de eletronegatividade, né? Então, no estudo de ligação química, a gente vai comparar esses números aqui, ó, dos elementos que estão se ligando. E a gente vai ver que, dependendo da diferença de eletronegatividade, a ligação é de um tipo ou do outro. Assim, pessoal, a gente fez aqui um apanhado geral das propriedades físico-químicas dos elementos. Olha lá um resumo geral. Ó. Caráter metálico, né? Caráter metálico. Ó. Aqui, né? Temos os elementos com maior caráter metálico. Caráter não metálico cresce para cá, né? Os não metais. O tamanho do átomo, né? Olha só, cresce para cá. Então, aqui nessa região temos os átomos maiores. E as propriedades que envolvem energia, né? Em relação aos átomos ali na tabela periódica. Lembramos ali que aqui nessa região temos os átomos mais eletronegativos. Eletronegatividade, gases nobres cai fora, né? Deixa eu ver aqui onde é que estava. Aqui, ó, os gases nobres não possuem eletronegatividade, ou seja, é nula, tá? Eles não querem participar de ligações químicas porque já são estáveis, tá? Perfeito. Pessoal, eu quero resolver com vocês agora, para a gente já se encaminhar para os finalmente da aula de hoje, né? Quero reservar aqui uns 20, 30 minutos para a gente olhar para alguns exercícios, tá? Olha só o que diz esse exercício. Observe os elementos químicos colocados ali. Elementos de A até E são letras aleatórias, tá? C não é de carbono e B não é de boro, tá? O elemento tem essa distribuição eletrônica. É um elemento hipotético qualquer aqui.
De acordo com a distribuição eletrônica, ele pede ali para você somar as alternativas corretas, tá? Pessoal, eu sempre mostro esse exercício porque olhando para esse exercício e olhando para esse resumo que a gente fez na aula de hoje, a gente pode resolver isso aqui rapidamente, de forma inteligente, ou a gente pode resolver isso aqui demorando bastante tempo de forma burra, tá? Se você conhece tabela periódica e conhece a teoria atômica, você olha para o elemento A e você olha aqui para a camada mais externa, ó, é a 4. E tem quantos elétrons na camada mais externa? Ó, tem 2 com mais 6, tem 8. Você já sabe que é um gás nobre. Se tem 8 elétrons na camada mais externa, é um gás nobre. E quem é esse cara? Eu não precisaria contar todos esses elétrons para saber o número de elétrons, que é igual ao número de prótons, que é igual ao número atômico. E daí olhar lá na tabela periódica quem é que tem esse número atômico. Não. Ó, eu sei que é alguém do quarto período que tem número atômico 8. Então, se você tem uma tabela periódica em mãos, opa, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não, deixa eu pegar aqui, ó. Se eu tenho uma tabela periódica em mãos, eu sei que é alguém do quarto período, ó, 1, 2, 3, 4. É alguém daqui, só que é alguém que tem 8 elétrons, então é esse cara aqui, ó. É o criptônio, tá? Eu não preciso contar todos os elétrons para chegar em 36, né? Que é o número atômico dele, tá? Se eu contar ali, ó, 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20, com 10, 30, com 6, 36. Essa é a forma burra de resolver, perdendo tempo. Ah, é 36 elétrons, então tem 36 prótons, tem número atômico 36, vai lá na tabela periódica, vê que é um gás nobre e assinala 01, né? Pode fazer, mas eu já mostrei para vocês a forma inteligente. Olha só para a camada mais externa. Olha lá o B. O elemento B. Camada mais externa, ó, é a 6. O número quântico principal é 6, ó, é o 6, só aparece aqui, tem 2 elétrons, é um alcalino terroso. É alguém que está no sexto período e na coluna 2A, ou seja, é um metal alcalino terroso. O C, ó, o C tem camada mais externa 4 e tem um total de 7 elétrons na camada mais externa. É um halogênio. Vejam que aqui eu não preciso saber quem é para responder, né? Quem é o elemento, tá? O D, ó, camada mais externa é a 4 com um elétron, é um metal alcalino, família 1A. E o E, camada mais externa é a 3 com 6 elétrons, é um calcogênio, né? É alguém da família 6A. Então, confere lá, ó. A é gás nobre, a gente já viu que sim, né? 8 elétrons lá na camada mais externa, que é a 4. E é calcogênio, olha lá, a gente já viu que é, né? 4 com 2, ó, na camada mais externa é a 3, tem um total de 6 elétrons, é calcogênio, perfeito. C é halogênio, ó, C, a camada mais externa é a 4, tem 7 elétrons no total, 2 com 5, 7, né? É halogênio. B é alcalino terroso, a gente viu que sim, né? A camada mais externa, dada pelo número quântico principal maior, é 6, só aparece aqui, né? 2 elétrons é alcalino terroso. E D é alcalino, sim, também, né? 4S1, metal alcalino. Se eu precisasse saber, né, quem é o elemento, já mostrei para vocês a forma inteligente, né? Quem é o B? Ó? O B, sexto período, 2 elétrons. Vai lá para a tabela periódica. Ó. Sexto período, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexto período, 2 elétrons. É alguém daqui, né? Da 2A. Sexto período é o bário, só pode ser ele, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6S2 é o bário, né? Então, o estudo de hoje serve também para isso, tá? Não precisa contar todos os elétrons para chegar lá em 56, né? Descobrir o número atômico. Contar todos esses elétrons aqui para chegar em 56, tá? Conseguiram entender isso, pessoal? Ficou tranquilo? Ficou claro? Bernardo, ok, Bernardo, tranquilo? Perfeito. Pessoal, quero então olhar para alguns exercícios agora lá da lista de exercícios, tá?
para a gente olhar um pouquinho também porque a gente estudou na aula de hoje. Depois a gente vai olhar para alguma coisa de vidrarias da aula da semana passada. Essa é a lista de exercícios referente à aula de hoje sobre modelo atômico, tá? Eu quero fazer aqui com vocês, por exemplo, eu quero fazer o exercício 10. Olha lá, o que diz o exercício 10? Perfeito, o 10. Olha lá, o íon monoatômico A2-. O A é um símbolo qualquer que está sendo usado ali, ó. Apresenta a configuração eletrônica 3s2, 3p6 para o último nível de energia. Qual é o número atômico do elemento A? Pessoal, como que eu faço para sair dessa enrascada, né? Vejam que é dada para vocês aqui, ó, a configuração eletrônica do ânion A2-. Então, qual é a configuração eletrônica do átomo neutro? Eu tenho 2 elétrons a menos, então eu tenho 4 aqui no lugar desses 6. Então a configuração eletrônica para o átomo neutro é 3s2, 3p4. 3s2, 3p4. Aqui eu tenho a configuração do ânion, que tem 2 elétrons a mais. Então, quem é que tem o número atômico 3s2, 3p4? Né? Vai lá para a tabela periódica. Opa, deixa eu pegar aqui a tabela periódica. Ó, vamos pegar essa. 1, 2, 3. Ó, é alguém daqui. 3s2, 3p4, 6 elétrons no total. Então é alguém da 6A. Ó. É esse cara aqui, ó. É o enxofre. É número atômico 16. Tá? Vamos lá, voltar lá para o exercício. Ó, temos aqui 16 para assinalar. Tá? Pessoal, vejam que ele deu o número quântico principal, que é 3, né? Então eu sei que é o enxofre. Se ele não tivesse dado o número quântico principal, eu apenas saberia que era alguém da 6A, porque eu somo 2 elétrons aqui com 4 do subnível P. Lembrando que não é 6, por quê? Porque aqui eu tenho do ânion, que tem 2 elétrons a mais, tá? Então teria que ser alguém da 6A. Vejam os números atômicos da 6A. Ó. Números atômicos da 6A. Ou é 8, ou é 16, ou é 34, ou é 62, ou é 84. Tá? Poderia ser qualquer um deles. Se ele não dissesse que o número quântico principal fosse 3, né? Mas aqui ele deu que o número quântico principal é 3. Então, por isso que a gente sabe que 3s2, 3p4 tem que ser o enxofre, porque o período é o terceiro, 1, 2, 3. É alguém desse período com 6 elétrons, então é o enxofre. Tá? Perfeito. Pessoal, Vanderlei, não está tranquilo? Vanderlei está revisando química, né? Mas tem bastante material para revisar e evoluir nos estudos, né? E eu já adianto para vocês, esse primeiro conteúdo, pessoal, átomos, tabela periódica, e semana que vem, ligações químicas e interações intermoleculares. Né? Esse primeiro mês, esse conteúdo mais básico de química, ele é mais abstrato, tá? Na sequência, a gente começa a ver coisas que são mais palpáveis, mesmo para quem já faz mais tempo, né, que está longe da química. A gente começa a trabalhar com as relações de massa, né, porcentagem de nitrogênio lá num elemento, por exemplo. Depois, acidez, basicidade. Então, é algo menos abstrato. Esse início, pessoal, essa teoria, né, básica que é mais abstrato, tá? Vinícius, vou achar mais um exercício aqui igual a esse ou semelhante. Deixa eu procurar aqui, tá? Ô, professor, rapidinho, eu tenho uma dúvida ali sobre o exercício. 2 minutos, rapidinho. Fala, Eduardo. No exercício 10. Não teria como eu pegar, como ele já falou aqui, que o 3s2, 3p6 é o último nível, não teria como eu montar, tipo, 1s2, 2s2, 2p6, mas Pode também. o 3s2 é só descontar e daria 16 do mesmo jeito?
Exato, desconta os 2 elétrons desse subnível, né? Aqui, termina em 3p4. Perfeito. Tá. Daí você somaria a quantidade Sim, de elétrons, que é igual ao número de prótons, que é igual ao número atômico. Perfeito. Resolveria também. Perfeito, Ló. beleza. Vamos achar um outro exercício semelhante a esse. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa parecida. Ó, tem um aqui, ó, 23, ó. Olha lá, o 23, Vinícius. A configuração eletrônica 4s2, 4p3 representa os elétrons de valência do elemento químico com número atômico qual? Então vejam, ó, aqui ele já dá a configuração do elemento químico, não é de um íon, né? Então essa configuração aqui 4s2, 4p3 já é a configuração da camada mais externa para o elemento. Então eu sei que é alguém do quarto período, né, da linha 4, de cima para baixo, né? E é alguém que tem 5 elétrons no total. Então é alguém da família 5A, ou seja, da família do nitrogênio, tá? Então eu vou lá na tabela periódica. Posso fazer como o Luan comentou, fazer a distribuição, somar a quantidade de elétrons, né? Que é igual à quantidade de prótons, que é o número atômico, né? Ou posso já fazer da forma que eu mostrei para vocês lá, ó. Quarto período com 5 elétrons na camada mais externa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Quarto período da família 5A, né? Aqui a família 4A é aqui, ó, 33, tá? Astato, tá? Alguém da família 5A, família do nitrogênio, só que esse alguém tem que estar no quarto período. Então, o astato tem configuração da camada mais externa 4s2, 4p3. Né? Número atômico 33. Vem aqui, assinala letra D. Tá? Ok, Vinícius? Compreendeu? Olha lá o 24. Eu acho que o 24 é igual. Ó, vejam, o 24 é um exercício repetido. É o mesmo exercício que eu tinha feito antes. Ele está 2 vezes na lista. Desculpem aí pelo equívoco, tá? É igual. E assim por diante. Temos vários aqui para vocês trabalharem. Ó, esse que eu fiz para vocês lá antes está aqui também na lista, ó, tá? Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Perfeito. Deixa eu fazer esse. Deixa eu pegar mais um aqui. Olha lá. É... Aqui, olha o 21. Esse 21 sempre cai na primeira prova, tá? Anota lá, ó. 21 vai para a prova. Os elementos que possuem na última camada, essas configurações são classificados como? Então, olha lá, na ordem, respectivamente, de cima para baixo. Então, olha lá, ó, 4s2, ó. S2 é metal alcalino terroso. Então, pode ser letra A, pode ser letra C e pode ser letra E ainda, né? O 2, ó, 7 elétrons na camada mais externa. É um halogênio. Então, alcalino terroso com halogênio. Pode ser letra A, pode ser letra C e já não pode mais ser letra E. Né? É um halogênio, então já ficamos com A ou C. Tá? Olha o 3. 6 elétrons na camada mais externa, com mais 2 aqui. Na verdade, 8 elétrons na camada mais externa, né? 6 com mais 2, então é um gás nobre. Então já fura aqui, ó. Não pode mais ser letra A e letra C continua podendo, né? É um gás nobre. Vamos só conferir, ó. Já sabemos que a letra C, ó. Aqui é um metal alcalino, né? O 4 tem um elétron apenas na camada mais externa, é um metal alcalino, conferiu. E o último, com 6 elétrons aqui na camada mais externa, é um calcogênio. Fechou, tá? Então, grupos bem conhecidos ali da tabela periódica, grupos ou famílias, né, bem conhecidos ali da tabela periódica. Perfeito, perfeito.
Bernardo, qualquer tabela periódica você pode usar, tá? Qualquer uma. E nas avaliações, né, você tem toda a internet para consultar, né? Pode ter tabela periódica ou baixar uma ali na tabela periódica. O mais importante é você conhecer a tabela periódica. Pega uma tabela periódica bem completa, aquela que no verso, né, tem lá bastante informações das propriedades físico-químicas, né? Lista de nome de cátions, lista de nome de ânions. Pega uma tabela bem completa e saiba usar ela, tá? Não adianta às vezes ter uma Ferrari e só saber andar de Fusca, né? Vai fazer curva a 180 e não vai dar certo, tá? Então é importante conhecer a tabela periódica que você tem em mãos. Tá ok. Pessoal, eu vou deixar essa lista aqui e vou olhar para a lista sobre vidrarias para a gente olhar lá para alguns exercícios, para conversar um pouquinho e fazer uma revisão do que a gente viu lá na primeira aula, e assim o pessoal que não estava matriculado, ele consegue, né, já ter uma noção do que a gente conversou. E lembro, né, que principalmente para esse pessoal que não assistiu a primeira aula, lembro que a aula está gravada, né? É só entrar lá no link e assistir, tá? Façam isso. Coloca em velocidade 1,5, assiste rapidinho. Faz isso essa semana, tá? Ó, eu quero discutir com vocês aqui, ó, na lista sobre vidrarias, tá? Vidrarias. Eu quero discutir com vocês alguns exercícios aqui. Tem transformação de unidade, né? Bem interessante. Lembra lá que desvio médio e erro, né? A gente não precisa fazer esses cálculos. Mas aqui, ó, olha o 20, por exemplo. Tá? 20 vai sempre para a prova 1 também. Com relação ao tratamento dos dados analíticos, assinale a alternativa falsa, o que a gente viu hoje no final da aula. A precisão está relacionada com a concordância das medidas entre si. Perfeito, é o conceito de precisão, né? Olha a letra B. A exatidão está relacionada com a proximidade do valor obtido experimentalmente e o valor verdadeiro da medida. Perfeito, é este conceito de exatidão. Olha a letra C. O erro absoluto é definido como a diferença entre o valor medido e o valor verdadeiro de uma dada grandeza. Exato, é a diferença entre o valor que você obtém e o valor real. Olha a letra D. Quanto menor for o desvio padrão, mais próximos os dados estão agrupados em torno da média. Perfeito, é aquele conceito de desvio padrão, né? Resultados bem próximos, desvio padrão pequeno, precisão alta. E olha a letra E. O desvio padrão está relacionado com exatidão. Aqui é que está o erro. Ó. Desvio padrão está relacionado com precisão, né? Proximidade dos resultados entre si, precisão e não exatidão. Exatidão está relacionada a erro. Quanto mais longe um valor está do valor verdadeiro, mais errado esse valor estará. Então, o desvio padrão está relacionado com a precisão, né, e não exatidão. Enquanto que o erro está relacionado com a exatidão e não precisão. Tá? Então, aqui é que está o problema, está invertido ali. Tá? Então, um exercício sobre o que a gente viu na aula de hoje. Olhando para o exercício 21, a gente pode responder o exercício 21 sem fazer cálculo, mas eu poderia calcular o valor médio e o desvio padrão e também o erro para responder as perguntas. Mas vejam, para pegar alíquotas de 20 ml de água, 3 alíquotas, um estudante usou uma proveta e o outro usou uma pipeta. Então ele enchia a proveta até a marca de 20 ml e pesava essa água, tá? Olha lá as massas obtidas de água para as 3 medidas. O outro estudante fez a mesma coisa, porém com uma pipeta. Ele enchia 20 ml de água na pipeta, transferia lá para um becker e pesava a massa dessa água. Ele teve lá as 3 massas.
qual é a vidraria mais exata para você pipetar 20 ml de água? Qual é a mais exata? Qual que traz o resultado mais próximo de 20? Porque a densidade da água é 1 e daí 20 ml tem que dar 20 gramas. Vejam que esses três números estão muito mais próximos de 20 do que esses três, 19,3, 19,0, 20,3, números longe de 20, enquanto que aqui não, 19,9, 19,9, 19,9, se a gente for arredondar, né? Então a pipeta, como o Bernardo comentou aqui no chat, é a mais exata. Ela transfere um volume mais próximo ao real, que é 20 que você quer transferir, tá? E agora, qual que é a mais precisa? Eu deveria calcular o desvio padrão, mas eu nem preciso calcular o desvio padrão, porque eu já consigo ver aqui, ó, que como esses três números estão bem próximos entre si, a precisão é muito mais alta na pipeta do que na proveta, onde esses três números estão muito longe, ó. 19,3, aqui é 1 ml a mais, ó, 20,3 é muita distância. Então aqui temos um desvio padrão muito mais alto. Então a precisão aqui é muito mais baixa, tá? Então a pipeta é também a mais precisa, além de ser a mais exata. Então vejam, analisando qualitativamente os números, a gente já consegue definir quem é mais exato e quem é mais preciso, nesse caso onde os resultados são bem discrepantes, né? Que é essa noção que eu quero que vocês tenham aqui na disciplina. Cálculo do desvio padrão e vocês verão lá em estatística, tá? Semestre que vem. Ok. Pessoal, olha só o 24. Sempre vai lá na primeira avaliação também, tá? Qual é a ordem crescente de precisão volumétrica das vidrarias? Vejam aqui, a ordem crescente, tá? Às vezes vai lá para a prova, a ordem decrescente. Fica atento, responde ao que se pergunta, né? Então, a ordem crescente de precisão para medidas de volume. Ordem crescente é do menos preciso para o mais preciso. Então, dessas vidrarias aqui para medir volume, né? Algumas aqui nem são para medir volume, como o Becker. É bem ruim para medir volume, né? Então, ordem crescente. Vamos lá. Ó. Pipeta graduada, balão volumétrico, proveta e Becker. Está tudo bagunçado, né? Lembra que se a ordem é crescente, a mais precisa tem que estar por último. E a mais precisa das vidrarias, a gente viu lá na aula da semana passada, que é a pipeta volumétrica. Então, pipeta volumétrica tem que estar aqui no final, ó. E aí eu já fico com letra B e letra C. Como resposta, né? Eu fico entre essas duas. Vejam que depois da pipeta volumétrica, a pipeta graduada é também bem precisa. Só perde para a pipeta volumétrica. E ela está aqui, ó. E um pouquinho pior que a pipeta graduada, a gente tem a proveta. E pior que a proveta, temos o Becker, que nem serve para medir volume, é só para ter uma ideia, né, de grandeza. Então, a resposta correta, a ordem crescente é essa. O Becker, precisão muito baixa, praticamente não serve para medir volume. Depois temos a proveta, que é para medir volumes mais grosseiros. Depois a pipeta graduada, medir volumes com mais exatidão e precisão também, né? Tem mais reprodutibilidade quando você faz várias medidas com pipeta e melhor ainda a pipeta volumétrica, tá? Perfeito. Pessoal, olha lá outro exercício 25 que a gente falou também na nossa aula sobre vidrarias, né? Um estudante do curso de agronomia realizou no laboratório de química uma análise de solo. Para isso, utilizou várias vidrarias. É isso que vocês vão fazer daqui a alguns semestres, lá na disciplina de Química dos Solos com o professor Jorge Matias. E daí, no final desse experimento, vocês tiveram que lavar as vidrarias, né? Lavou com água, sabão e, por último, água destilada. Então, na sequência, as vidrarias foram colocadas para secar. Assinale a alternativa verdadeira. Becker, Erlenmeyer, balão volumétrico e pipeta graduada poderiam ser colocados para secar em estufa a 100 graus Celsius? Não, né? Olha lá, o balão volumétrico e pipeta graduada não pode ser colocado em estufa, não pode sofrer
dilatação. Isso responde até lá a pergunta, não lembro mais de quem foi, no início da aula, né? Os balões, por que só o balão de fundo redondo é que a gente usa nas destilações onde a gente aquece, né? Porque ele não é feito para preparo de solução, ele pode sofrer dilatação, enquanto que o balão volumétrico, que é um balão de fundo chato, a gente não pode submeter ele a variações bruscas de temperatura devido à, né, dilatação do vidro, tá? Então tá errado, eu preciso assinalar a falsa. Vamos para a próxima. Balão volumétrico e pipeta volumétrica podem ser secos em estufa? Não, né? Pipeta graduada e Becker podem ser secos em estufa? Não. Becker pode, mas pipeta não. Letra D. Becker, proveta e pipeta volumétrica são vidrarias que poderiam ser secas em estufa a 100 graus Celsius? Não, né? Ó. Proveta tem até um pessoal que coloca, né? Não é tão legal, mas como é para medidas mais grosseiras, às vezes o pessoal coloca. Mas pipeta volumétrica nunca, tá? Temos que assinalar a verdadeira, provavelmente a letra E, né? Bureta, pipeta volumétrica, pipeta graduada e balão volumétrico, ó, todas vidrarias que envolvem volumes, né? Lembra que balão volumétrico é para preparar a solução, porém o volume está na marca lá no gargalo, né? São vidrarias que não poderiam ser colocadas em estufa 100 graus Celsius para secar. Perfeito, tá? Letra E, então. Fizemos uma breve revisão desse ponto. E o 26, pessoal, também, tá? É um exercício que eu criei, que também é importante vocês terem essa noção. Geralmente ele vai lá para a primeira avaliação e veja a importância da nossa primeira aula. Um estudante do curso de agronomia da UFFS irá realizar no laboratório de química uma análise de água para verificar a contaminação de um rio por defensivos agrícolas. Assim, ele irá coletar água do rio para análise. Na sequência, já no laboratório, numa das etapas, aqui, né, de análise, ele precisará utilizar uma alíquota de exatamente 10 ml de água coletada. Então, ele trouxe a água para o laboratório, a água de um rio que talvez tenha um defensivo agrícola, né? Para análise, ele precisa usar uma alíquota. O que é uma alíquota? É uma porção pequena, é um volume, tá? Uma alíquota, um pedacinho, um pouquinho daquela água. E essa alíquota tem que ser de exatamente 10 ml. Por quê? Todo cálculo, todo resultado final da análise estará baseado no volume de partida da análise. Você vai, por exemplo, obter lá uma massa de um defensivo agrícola e essa massa ela estava em 10 ml de água, né? Você pipetou 10 ml de água. Agora, se você transferiu 11 ml, vai ter mais massa de defensivo agrícola lá no resultado e você acha que está trabalhando com 10 ml, né? Porque você acha que pipetou 10, mas na verdade pipetou 11 erradamente, porque a vidraria não foi adequada. Então, o resultado da análise depende do ponto de partida. Essa quantidade que você tem que medir para analisar tem que ser rigorosamente conhecida, tá? Então, qual é a forma mais correta de pipetar 10 ml? Vamos procurar a alternativa correta. O estudante deverá utilizar uma proveta para medir a alíquota de água possivelmente contaminada, né? Uma proveta? Não, né? Proveta não é legal. Até poderia, mas não é a melhor vidraria para medir exatamente 10 ml. É uma medida mais grosseira, tá? Olha a letra B. Um becker de 10 ml poderia ser utilizado para pegar essa líquida de água? Nunca, nunca. Pegue um becker de 10 ml para medir 10 ml e serás demitido, né, do seu emprego. Não mede volume com becker nunca, tá? Olha a letra C. Se o estudante dispusesse de uma pipeta volumétrica de 20 ml, poderia utilizar metade desta capacidade para separar esta alíquota de 10 ml de água do rio. Pessoal, pipeta volumétrica ela é específica para um dado volume. Pipeta volumétrica de 20 ml, ela só vai ter uma marca, você vai encher ela tem um bulbo, geralmente, né, uma região mais grossinha,
e depois você tem lá uma marca, e essa marca é única e ela é de 20 ml. Não tem como medir 10 ml numa pipeta volumétrica de 20, não tem como saber qual é a metade ali, não tem, tá? Bernardo acha que é a letra D, né? Estamos chegando lá, Bernardo, tá? Entre uma pipeta volumétrica e uma pipeta graduada, ambas de 10 ml, a pipeta volumétrica seria a vidraria mais adequada para medir a alíquota de 10 ml da água do rio com possível contaminação por defensivos agrícolas. Exatamente, né? Você poderia usar a pipeta volumétrica ou a graduada de 10, as duas. Porém, a pipeta volumétrica, ela só mede 10 ml. Ela foi feita só para medir 10 ml. É meio que óbvio que ela será melhor do que uma graduada, que serve para medir até 10 ml, tá? Então, perfeito, Bernardo. Sinalou letra D, acertou a questão, né? Vamos olhar lá para a letra E, por que está errado. Um balão volumétrico de 10 ml deveria ser utilizado para medir uma alíquota de 10 ml de água a ser analisada. Não, né? Balão volumétrico, se você completar um balão volumétrico de 10 ml até a marca, o risquinho que tem lá no gargalo, você terá 10 ml. Mais ou menos, né? É para ter 10 ml, mas balão volumétrico não é uma vidraria para medir volume de alíquotas. É para você preparar uma solução. Né? Eu preciso preparar 10 ml de uma solução. Né? Então, o objetivo de um balão volumétrico não é medir 10 ml. Mas, numa situação, né, que se você está lá no laboratório, não tem uma proveta, não tem uma pipeta, você precisa medir 10 ml de água, até pode encher o balão até a marca, um balão de 10 e transferir essa água. Até pode, mas não é a vidraria mais adequada. Dificilmente você não vai ter lá uma proveta, né? Uma provetinha lá de 10 ml, ou uma pipeta graduada que seja, tá?